Disse o Senhor Jesus: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor Jesus nos deu este ensinamento, naturalmente, sobre o poder da oração, o poder de orar, o poder de pedir, de insistir, e como ele mesmo fez questão de ilustrar através da parábola do amigo importuno, ele disse a importância até mesmo de importunar, sim, importunar a Deus através da oração. Não que Deus se importune, mas para que o ser humano entenda a importância da perseverança na oração, ele usou a ilustração deste amigo importuno à meia-noite acordando o outro para lhe dar um pão. Então, isso é uma lição que todos nós precisamos aprender, porque eu ainda não encontrei uma pessoa em todos os anos que eu tenho servido a Deus e trabalhado com a fé e com as pessoas da fé, eu nunca encontrei alguém que tenha dito assim: olha, eu tenho orado demais, eu estou orando muito, eu preciso orar menos, porque eu acho que eu estou orando muito. Nunca encontrei uma pessoa assim. Mas já senti e já encontrei pessoas que sim podem se identificar com a afirmação oposta, que é: eu preciso orar mais. Eu preciso dobrar mais os meus joelhos, me curvar mais diante de Deus, derramar diante dele as minhas ansiedades, preocupações, pedir direção, pedir luz, proteção, livramento. Eu preciso orar mais. Eu já me identifiquei com isso e encontrei muitas pessoas também que podem dizer isso. E eu creio que você que me acompanha também poderá consentir com esta afirmação. Olha, é verdade, bispo, eu acho que às vezes eu não oro como eu deveria. Eu não oro com a frequência que eu deveria, com a intensidade que eu deveria, ou quando eu deveria. E isso é um erro humano, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas na força do braço, vencer na força do braço. Quando que nós temos um braço forte, o braço do Senhor a nosso favor, e tudo que nós precisamos fazer é orar, é importuná-lo, não é? Jesus estava querendo dizer aqui que, na verdade, não é uma importunação. Para Deus, para nós parece ser, eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não vou incomodar Deus com isso. Para nós parece que estamos incomodando a Deus. Mas, para Deus, não é importunação. Para Deus, é um sinal de dependência. Assim como o filho que vai ao pai e pergunta: pai, o que você acha? O que você acha? O que eu devo fazer sobre isso? O pai quer ouvir o pedido do filho. Se há uma coisa que mata hoje as famílias, é exatamente o silêncio. Os filhos que não falam com os pais, os filhos que ficam com a cara no celular o dia todo, a noite toda, na mesa do jantar, no café da manhã, no sofá da sala. Fala com todo mundo no celular, mas não fala com o pai e com a mãe que está ali do lado. Isso mata as famílias, essa falta de comunicação, de expressar o que está dentro de si. E a mãe, o pai, às vezes fica tentando arrancar do filho uma palavra. Às vezes o filho está pensando em suicídio dentro de casa e o pai e a mãe não sabem. Por que não sabe? Porque o filho não busca, não procura.
ajuda, não se abre. Mas quando o filho, por qualquer que seja o problema, chega ao pai e fala: pai, eu preciso de ajuda, estou passando por um problema, estou passando por uma situação assim, assim, assado. O pai, por mais que seja ruim ouvir aquela notícia, por outro lado é bom. O meu filho buscou ajuda. O meu filho está procurando ajuda. Eu me lembro do caso de um pai, recentemente, cujo filho veio falar com ele, que depois de muitos anos que o filho estava vivendo uma vida dupla, dentro de casa, dando a aparência de bom filho, mas do lado de fora e ocultamente aos olhos dos pais, ele vivia uma vida de prostituição, uma vida totalmente contrária ao que os pais ensinaram. Quando o filho então se viu numa situação de apuros, ele chamou o seu pai e falou: pai, eu tenho que falar para o senhor o que está acontecendo. E abriu-se com ele. E quando ele se abriu com o pai se pôs a chorar. Não pelo que o filho estava falando. Ele falou assim, o pai chorando, falando para o filho: meu filho, eu não estou chorando pelo que você está me falando. Eu estou chorando porque eu me pergunto, por que você demorou tanto para falar para mim isso? Por que você demorou tanto para me contar? Eu poderia ter te ajudado lá atrás. Então, assim é com Deus. Muitas vezes as pessoas não se curvam diante de Deus. Eu não sei se é essa sensação de não querer importunar, ou se é a sensação de que Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu estou passando, então se Ele quiser me ajudar, Ele vai me ajudar de qualquer forma, porque Ele sabe, eu não preciso falar. Eu te pergunto, se Ele sabe e a gente não precisa falar, por que Ele falou isso aqui? Por que Ele disse essas palavras? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Por que Jesus ensinou a oração, então? Não é porque Ele não sabe o que a gente precisa. É porque é preciso que nós exercitemos a nossa fé. Você precisa exercitar a sua fé. E a oração é um exercício da fé. A oração é uma forma que nós mostramos, primeiro, que nós precisamos de ajuda. Então, isso é reconhecimento da nossa limitação. Nós mostramos a humildade, porque para pedir qualquer coisa, você tem que se colocar numa posição de necessidade. Então você tem que ser humilde e reconhecer: eu não tenho isso, mas o Senhor tem. Né? Qualquer pessoa que a gente vá pedir alguma coisa, seja uma pergunta, uma informação, a gente pede por quê? Porque a gente reconhece que precisa. Tem que haver um pouquinho de humildade. Por isso que tem gente que sofre calada. Não é porque ela não está precisando de ajuda, é porque ela não tem a humildade de pedir ajuda. O orgulho dela não deixa que ela peça ajuda. É um orgulho maior do que a necessidade dela. Mas quando a necessidade se torna maior que o orgulho, então ela não está mais preocupada. Quer saber? Não importa o que vão achar de mim, não importa se as pessoas vão saber que eu estou passando por uma luta. O que importa é que eu quero resolver esse problema. Então a pessoa vai lá e diz: olha, eu estou com esse problema. Então, a oração é um ato de humildade, reconhecimento, humildade, fé, dependência. E tudo isso são coisas que agradam a Deus. Não só a Deus, mas a nós também. Porque como eu falei, quando você vê um filho chegando a você da mesma forma, você, pai, se agrada disso. Então, seja o filho que agrada o pai. Seja o filho que agrada o pai. O Senhor Jesus, mesmo sendo o filho do Deus Altíssimo, perfeito em tudo, sendo um com o pai, ele orava, ele se retirava para orar. Então, todos nós podemos praticar mais disso. E o que é bom é que você pode fazer isso em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, e você não paga nada. Não é? Há quem pague aí rios de dinheiro para ver um psicólogo, para ser ouvido por um psicólogo, para ir assistir uma palestra de algum famoso empresário, um coach, alguma coisa, mas Deus está aí disponível para ouvir e para te orientar de graça. É só você se humilhar diante dele e falar: meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ouve agora a minha oração. E aí você fala as suas próprias palavras. E você vai ver o que vai acontecer. Como ele vai
reagir ao que você vai pedir. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.